Módulo 2. Métricas e KPIs do processo comercial? Para que serve? As métricas e o KPIs. Pois bem, vou começar dizendo que as métricas e KPIs do processo comercial têm diversas funcionalidades ou servem para várias coisas dentro de uma empresa. Inclusive, você vai surpreender com quanto pode render o controle de indicadores para o processo comercial e a sua relação com o planejamento de vendas. Porém, antes de adentrarmos no que cada métrica e KPI do processo comercial pode fazer com relação a essa relação, é importante compreender as diferenças entre métricas e KPIs. Muitos confundem os dois. Eles têm distinções cruciais. É importante entender que cada termo significa o que cada termo significa para você poder escolher o que é mais adequado com relação ao propósito. KPI é uma sigla de Key Performance Indicator, que pode ser traduzido como indicadores-chave de performance. Outra expressão recorrente é utilizada para definir os mesmos indicadores, que é Key Success Indicator, ou indicadores-chave de sucesso. As questões de denominações usadas para avaliar ações executadas com o objetivo de alcançar metas estabelecidas para a alta gestão, ou seja, esses indicadores eles servem para indicar se as propostas do planejamento em nível estratégico estão sendo cumpridos. Já por questões das métricas, envolve números mais diferentes. O foco está no valor bruto, quase como matéria-prima para os KPIs. Apesar de sozinhas não significam nada, quando colocadas umas com as outras, revelam informações importantes e podem ser levadas a KPIs. Ou seja, o cruzamento desses dados é possível sugerir ações concretas no departamento comercial. O que eu quero dizer é que as métricas elas se relacionam a um conjunto de dados, valores comercializados, percentuais envolvidos com lucro, com perda, com não atendimentos, o volume de vendas. E as métricas, quando elas vão juntar de uma forma organizada, ou algo padronizado ou determinado para poder gerar assim algo que possa ser um KPI. Então, uma coisa, apesar de dar toda a sua distinção, elas também têm um relacionamento, pois as métricas, elas são matéria-primas para os KPIs. Um exemplo, o número de curtidas em uma postagem no Facebook é uma métrica simples, uma informação que sozinha não é muito útil para o setor comercial. Entretanto, se analisar a quantidade de curtidas em relação ao número de pessoas que acessaram algum material a partir dele e fizeram contato com a empresa, você está diante de um KPI de taxa de conversão de leads dessa publicação. Se esse lead prosseguir pela jornada de compra, for qualificado pela pré-venda, fizer uma reunião de venda e fechar um negócio, chega-se a taxa de conversão em vendas dessa estratégia, especificamente, e segue nessa lógica. Nesse caso, é um exemplo fácil, simples de entender, e existem algumas informações nesse exemplo que vale a pena a gente elucidar. Primeiro, taxa de conversão em vendas. Guarde bem. Pelo exemplo, de onde vem? Como pode, o que está intrínseco nessa taxa de reunião de venda, de conversão em vendas? Outro termo, pré-venda. Muito comum hoje em dia você ter pré-vendas e essa pré-venda ela tem algum tipo de ação
que tende a se virar uma venda ou um negócio comercializado. A outra questão é a taxa de conversão de leads. Essa é algo importante também, esse esforço que é dado como um outro KPI. E ressaltar aqui que a questão do esforço de vendas, que nesse exemplo houve uma ação que espera-se que esteja planejada, que seria você fazer o seu comercial ou a sua ação comercial para uma plataforma aqui de rede social. Aqui eu estou dando um exemplo de Facebook. Então tem muitas informações interessantes num exemplo simples estabelecido. As questões de classificações. O próximo passo para responder a questão que propomos de forma completa é entender que existem métricas e KPIs no processo comercial para cada situação de forma isolada, dependendo de quais resultados você está interessado em medir, diferentes serão as métricas que deverão ser coletadas para obter os indicadores desejados. O que eu estou elucidando aqui é que cada organização existem métricas envolvidas com o negócio. Cada questão é uma questão, cada forma de visualizar as métricas e manter as métricas é de uma forma. Ao selecionar quais métricas e KPIs do processo comercial, vale a pena monitorar em seus negócios que tenham em mente as classificações, que são métricas e KPIs do processo comercial para o planejamento estratégico. Esse tipo de métrica serve para monitorar o sucesso da execução do planejamento estratégico de uma organização. Permite observar o estado atual da empresa em direção às metas estabelecidas pela alta gestão. Afinal de contas, se o planejamento foi feito e estudado, ele deve ser seguido. De nada adianta chegar no último mês do ciclo planejado e perceber que está longe demais do que havia sido previsto. Especialistas afirmam que não deve seguir o plano de maneira correta, que não seguir o plano de maneira correta é o motivo da falha da maneira das corporações que não conseguem bater as metas. Veja bem, se você tem um plano comercial, um plano estratégico, é porque ele foi pensado. E o fato de você não atendê-lo é porque houve algum tipo de falha. No caso das métricas do processo para esse plano comercial, ele é algo a um nível mais diretivo, é algo mais relacionado a tomadas de decisão. Outras classificações, métricas para avaliação da capacidade, são métricas e KPIs que avaliam a capacidade do processo comercial ou de produção responder adequadamente às demandas da empresa. Podemos dizer que elas medem a capacidade real da organização de operar devidamente. Um exemplo seria entender se a equipe de vendas consegue atender o volume de reuniões projetado para que a pré-venda produza. Isso é um outro tipo de métrica que pode ser transformada num KPI. Outro, métrica e KPI do processo comercial para avaliação de produtividade. É um passo além da métrica anterior. Essas, por sua vez, servem para identificar o quanto os colaboradores conseguem produzir com a estrutura que é oferecida. Eles avaliam a capacidade de realizar entregas, como a análise de quanto cada funcionário ou equipamento consegue produzir por hora com o investimento atual. Podemos avaliar o volume de reuniões que um vendedor fez naquele mês, por exemplo. Métricas e KPIs do processo comercial para avaliação de qualidade. Por fim, essa classificação de métrica e KPI é usada para avaliar a qualidade. São indicadores que auxiliam a identificação de não conformidades e gargalos
que possam ocorrer ao longo do processo comercial. São importantes, pois o reconhecimento de erros é fundamental na jornada de busca de soluções. Isso é uma questão bem típica de lições aprendidas. Pode-se entender que a taxa de conversão em vendas em relação às reuniões realizadas no mês, olha só que KPI interessante, taxa de conversão em vendas em relação às reuniões realizadas no mês. É importante determinar uma meta mínima de conversão, para a partir disso entender a quantidade de reuniões que sua equipe de vendas precisa fazer ou esforço que precisa ser determinado para chegar ao volume de negócio esperado. Super importante esse dado. E um outro exemplo é o caso de observar quais são os motivos de cada churn quando acontecem cancelamentos de contrato. É uma questão de avaliar, são importantíssimo na definição e avaliação da qualidade intrínseca nos processos comerciais e também pautando do pressuposto dos recursos alocados. Tipos de métricas. São exemplos dos diferentes tipos de métricas do processo comercial para que ele seja útil na prática. Mais do que isso, fundamentais para a compreensão e execução do planejamento de vendas. Uma empresa só poderá sobreviver ao longo do caminho até o topo se estiver amparada por uma análise profunda e constante de resultado, sempre almejando alcançar uma performance ainda melhor. No momento de prestar contas a outros níveis hierárquicos da organização, são as métricas e KPIs do processo comercial que garantirão o entendimento de suas colocações e também que todos estejam falando a mesma língua. Isso gera unidade entre os diferentes setores e fornece a visão que todo estrategista precisa para traçar um mapa certeiro até o ponto final. Conhecer os procedimentos é a chave para um embasamento seguro e alinhado com todos os níveis do planejamento empresarial. Fim do módulo 2. Nesse módulo, ressaltei a importância e a caracterização de algumas métricas. E também a importância da comunicação e o entendimento do negócio. Você agora deve fazer o quiz do módulo 2 e te espero no módulo 3.